Vocês estão felizes, meus irmãos? Igreja com cara de igreja, cada vez mais avançando, prosseguindo e vivendo os sonhos de Deus. Se você não entendeu algum dos avisos, por favor nos procure, teremos o prazer de te explicar tudo que nós estamos fazendo a partir do mês de fevereiro. Só reforçando, o culto primícias é para todos aqueles que querem entregar o mês diante do Senhor. Então todo o primeiro dia útil do mês, entendeu? Não é o primeiro dia do mês, é todo o primeiro dia útil do mês. Por exemplo, se o mês de março, o dia 1 for num dia útil, será no dia 1. Mas se cair num domingo, num sábado, num feriado, a gente vai fazer todo o primeiro dia útil do mês. Até para que você nos feriados e dias de finais de semana esteja com a sua família, esteja no seio da sua família. E nós teremos também a partir do dia 8 de fevereiro, o culto pela manhã, que vai começar às 9h30 da manhã. Então você gosta do culto pela manhã, a partir do mês de fevereiro você terá a opção: pastor, é o mesmo culto? É o mesmo culto. Por mais que você ame Jesus, você vem pela manhã, não precisa vir à noite, a não ser que você queira mesmo ouvir uma palavra repetindo ali no seu coração. Então venha, mas o ideal é que você venha pela manhã e dê espaço para que a nossa igreja cresça, amém, meus irmãos? Tem muita gente precisando de Jesus lá fora, e nós queremos abrir espaço para que essas pessoas conheçam a nossa casa e vivam com o Senhor nesse lugar, amém? Sem mais delongas, você pegou aí, alguém ficou sem o seu plano de leitura que foi entregue lá fora? Se alguém ficou sem esses impressos e essa caneta, levanta a mão, deixa eu te ver rapidinho, alguém vai te entregar agora. Alguém ficou sem? Todos pegaram? Todos? Então eu vou te falar o que você vai fazer com isso. Esse plano de leitura você vai ficar em posse dele agora, junto com essa caneta que te deram aí, porque nós vamos começar esse ano diferente. Nós vamos planejar e projetar aquilo que Deus sonhou para nós no ano de 2026, amém? A palavra vai dizer que os sonhos cabem a nós, mas a palavra vem de Deus. Os planos vêm do homem, mas a palavra final vem do nosso Deus. Mas uma coisa nós precisamos entender: o nosso Deus é um Deus de ordem e organização. Se o nosso Deus fosse um Deus que fizesse as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito, Ele não pararia uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas num lugar chamado Sinai, alinhando e preparando essas pessoas para acessar a terra prometida. Se o nosso Deus fosse um Deus que levasse as coisas de qualquer forma, Ele tiraria o povo do Egito e já colocaria na terra prometida. Mas não, Deus ele vai gastar tempo alinhando o coração daqueles homens e mulheres, projetando uma nova visão, um novo entendimento, uma nova expectativa. E é nesse lugar que nós vamos conhecer as leis, é nesse lugar que nós vamos conhecer as regras, é nesse lugar que Deus vai estabelecer princípios, valores, para que então eles pudessem experimentar em uma nova terra, um novo tempo, a partir da ótica de Deus para a vida do homem. Então nós sabemos que ordem e organização precede a glória de Deus. Vou repetir: ordem e organização precede a glória de Deus. Todo lugar que não tem ordem, todo lugar desorganizado é um lugar fértil para que o diabo produza incertezas, dores e sofrimento. Então todas as vezes que um cristão quer estabelecer um novo tempo para a sua vida, ele vai parar, organizar, estabelecer e identificar aquilo que Deus deseja fazer em seu novo ano. Então você pegou aí os meus alvos para 2026, e nós separamos esses alvos como sendo alvos espirituais e ministeriais, alvos físicos, alvos financeiros, alvos intelectuais e emocionais. Alvos esses que diz respeito
a todas as esferas do ser humano. O ser humano, ele é trino, ele é espírito, ele é corpo e ele é mente. Então não adianta nós estabelecermos aqui princípios, valores de direção para a vida espiritual, sem entender que nós temos a área emocional e a área física também como algo que Deus quer trabalhar, mudar e transformar na sua vida. Amém? Amém, meus irmãos? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga: vai ser um ano diferente. E para ser um ano diferente, nós vamos começar estabelecendo os alvos. Então nós vamos chegar ao final de 2026, olhando para esse impresso e tudo que escrevemos nele, e vamos glorificar a Deus, porque eu tenho certeza que você vai alcançar todos eles. Amém? Amém? Então vamos lá. O outro impresso, obrigado, Diego. O outro impresso você guarda aí, nós vamos usar ele daqui a pouco. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Lembrando, você não vai colocar esse impresso dentro da sua Bíblia, ou em algum lugar que você não costuma ver. Você vai pegar esse impresso e você vai colar. Não sei se com fita dupla face, ou com cola, com super bond. Você escolhe a cola, você só vai colar em um lugar que você vai ver todos os dias. Qual lugar que você vai passar? É o seu computador? É o seu espelho? É o seu guarda-roupa? É a sua sala, geladeira? Não sei. Você vai escolher um lugar que você sabe que os teus olhos vão passar e ver, porque a corrida de nada adianta, né, Fernando? Ela não é uma corrida de 100 metros, não é isso? Ela é uma maratona, é verdade? Então não adianta a gente sair daqui e dar um tiro de 100 metros. Essa semana a gente vai cumprir tudo, mas em junho a gente nem lembra mais aonde está isso aqui e o que a gente escreveu. Então, para você trazer a memória todos os dias, você vai deixar isso aqui em um lugar que você vai ver, e isso aqui vai te confrontar como palavra de Deus, para que você estabeleça um novo todos os dias, até o cumprimento de todas as metas. Amém? Beleza. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, ore comigo. Pai, essa é a tua palavra, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite nós possamos ouvir a tua voz, estabelecer, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa família, empresa, negócios, tudo aquilo que, ó Deus, está nas nossas mãos, e aquilo que o Senhor deseja fazer com essa ferramenta chamada vida, que o Senhor nos proporcionou ter, começar mais um ano, mas que seja um ano diferente, a partir do convencimento do Teu Espírito em nós nessa noite. Nós, ó Deus, damos lugar para que Teu Espírito mova o nosso coração, mova a nossa mente, nos transforme pela revelação da Tua palavra. Por isso oramos em o nome de Jesus. Você pode dizer amém no seu lugar? Todo novo ano nos confronta e uma pergunta é inevitável: para onde nós estamos indo? Eu sei que se passaram aí 10 dias, 11 dias do seu novo ano, e você se fez essa pergunta: para onde eu estou indo? O que será de mais esse ano? O que eu vou fazer? O que eu vou estabelecer? O que eu vou mudar? E meus irmãos, a Bíblia não condena planejamento. A Bíblia condena autossuficiência, quando você planeja sem colocar Deus, sem estabelecer os princípios de Deus. O nosso Deus, como eu disse, é um Deus organizado,
O nosso Deus é um Deus que pensa futuro, que estabelece um novo a partir do hoje, para que a colheita seja então diferente no amanhã. É por isso que o Salomão, o homem sábio que passou por essa terra, vai dizer em Provérbios capítulo 21, versículo 5: os planos bem elaborados levam à fartura. Ou seja, quando você projeta, você colhe a respeito daquilo que você plantou. Ora, se uma plantação foi bem elaborada, bem estudada, bem estabelecida, logo ela vai gerar bons frutos e nós vamos nos alegrar. Para quem passou pela escola de voluntários, vai lembrar de uma aula que nós chamamos de Mais Smart. Nós não inventamos isso, isso é científico. Tudo que nós vamos elaborar para um futuro precisa ser, em primeiro lugar, positivo. Ou seja, nós não estamos aqui elaborando um plano a respeito daquilo que não queremos ser. Nós estamos elaborando um princípio daquilo que nós queremos ser. Então não adianta, pastora Sueli, nós pensarmos: eu não quero mais ser assim. Eu não estou perguntando o que você quer deixar de ser. Eu estou perguntando o que você quer ser. Então, em primeiro lugar, tudo que você for escrever aí precisa ser positivo. Precisa ser pensando algo que vai mudar significativamente na tua vida. Em segundo lugar, no Mais Smart, nós estudamos que todo projeto precisa ser específico. Uma das grandes fugas dos planos que traçamos para o nosso ano é não especificar aquilo que queremos. Então fica tudo muito superficial. Não, eu quero ler mais a Bíblia. Não, você quer ler quanto da Bíblia? Você quer ler quantos livros da Bíblia? Perceba que muda tudo quando você joga para o vento e quando você estabelece exatamente aquilo que quer colher. Então nós precisamos ser específicos. Nós precisamos saber exatamente aonde queremos chegar e colocar em prática diariamente, para que então possamos chegar ao alvo, alcançar o objetivo. No Mais Smart nós sabemos também que todo projeto, Diego, precisa ser mensurável, porque de nada adianta você estabelecer um plano que é impossível de chegar. E nós reconhecemos que o nosso Deus é um Deus que faz o impossível, mas o nosso Deus também é um Deus que conhece aonde nós estamos e até onde a nossa capacidade pode alcançar. Então uma das coisas que você precisa entender é aquilo que é possível para o seu 2026. Porque às vezes você olha para a sua conta, tem R$1.000, você fala: eu quero terminar um ano tendo 5 milhões. É possível? É. Mas é mensurável? Talvez não. E nós fazemos isso, talvez de forma inconsciente, sem entender que isso vai fazer com que os nossos projetos sejam enfraquecidos durante o ano. Porque por ser muito distante, vai chegar um momento em que nós vamos perceber: eu não alcancei nenhum por cento das minhas metas, logo eu vou abandonar o projeto. Então todo bom projeto é um projeto mensurável. O que é mensurável? É algo que se possa medir. Ou seja, uma semana se passou, quanto eu consegui andar, quanto eu consegui avançar, quanto eu consegui crescer. Então quando você escrever aí, escreva algo mensurável, algo que você consiga calcular, quantas fases você passou, quantos objetivos você já alcançou das suas metas. E também precisa ser relevante, porque às vezes você vai escrever coisas aí que não faz sentido para a eternidade. Deus não financia nada que não tenha a ver com Ele. É por isso que Ele vai dizer que todo o projeto estabelecido por Ele no nosso coração tem um financiador, a saber, o próprio Deus, porque o Deus que chama, capacita. Não, você não entendeu. O Deus que chama, capacita. Ou seja, existe um projeto, um plano de Deus para a tua história. E se você for inserido nesse plano e projeto, o Deus que te chamou para vivê-lo vai dar toda a ferramenta necessária para o cumprimento dessa promessa. Então às vezes você não encontra força, discernimento, as ferramentas para alcançar lugares, coisas, pessoas, porque você não está inserido no plano de Deus para a tua história.
Então nós precisamos entender uma coisa: tudo o que Deus quer fazer através de nós precisa ser relevante. Relevante no sentido de que quem será beneficiado com aquilo que você quer? Somente você? Somente os teus prazeres? Somente as tuas ideias? Ou pessoas serão abençoadas por aquilo que você deseja para si, para sua família? Quem mais vai ser alcançado com as tuas metas e objetivos para 2026? Sabe quando algo é relevante? Quando isso toca as pessoas que estão à nossa volta. Sabe quando algo que Deus faz através de mim se torna relevante? Quando isso passa de mim, e mesmo não estando aqui, isso continua na vida de outras pessoas. O que vão falar ao nosso respeito quando nós não estivermos mais nessa terra? O que as pessoas vão dizer ao nosso respeito no dia do nosso funeral? O que as pessoas vão carregar de nós quando o nosso corpo físico não estiver mais nesse lugar? Ao responder isso, você vai saber se aquilo que você está fazendo é relevante ou não. E, em último lugar, os nossos planos e projetos precisam ser temporal. E por que eu coloquei meus alvos para 2026? Porque eles são os alvos para 2026. Não coloque nada que você não tenha como objetivo para este ano. Ainda que aquilo que você vai andar em 2026 vai dar base e sustentação para as conquistas de 2027, eu estou perguntando aquilo que nós vamos viver em 2026. Nós estamos começando uma estação e nós vamos encerrar essa estação para que uma nova estação seja inaugurada em 2027, amém? Vocês estão comigo? Então pega a caneta, pega o papel. E 2026 é o ano de viver o propósito de Deus, sem improviso. Chegou o tempo de vivermos com propósito, disciplina e principalmente dependência do Senhor. A tampa ficou... tirei, obrigado. Primeiro lugar, alvos ministeriais e espirituais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua. Sabe quem disse isso? Jesus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele está ensinando aos discípulos que tudo o que vamos começar a fazer precisa em primeiro lugar ser o reino de Deus e a sua justiça. É por isso que nós começamos os nossos alvos como ministeriais e espirituais, porque essa é a base, essa é o pilar de sustentação para todo o resto. De nada adianta nós termos uma boa vida física e emocional se não tivermos uma vida espiritual, se não estivermos vivendo a plenitude no Espírito. Eu já assisti 2, talvez 3 vezes um filme, e eu quero até indicá-los a vocês. Paulo, o apóstolo de Cristo. Hoje à tarde eu estava em casa com a Carol, perguntei, vamos assistir um filme? Ela falou, vamos assistir. E a gente escolheu esse filme novamente. Por mais que a gente já tinha assistido, eu falei, vamos assistir novamente. Por quê? Porque esse filme retrata a vida de Paulo ali nos seus últimos dias. E também o seu encontro com Lucas, o médico. E ali naquela prisão de Roma, Paulo está vivendo fisicamente e emocionalmente talvez os seus piores dias. Mas é nesse momento em que Paulo começa a escrever uma das mais belas cartas que a Bíblia contém, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E quando Paulo está ditando para Lucas a respeito de Atos, Paulo vai se lembrar de quantas vitórias no Senhor ele conquistou, e mesmo sendo alguém que não merecia o perdão de Deus,
Porque o Saulo de Tarso era perseguidor, que matava os cristãos, que participou da morte de Estevão em Jerusalém, quando veio grande perseguição ao povo, no qual dispersou a igreja de Jerusalém, e enviou e encaminhou muitos cristãos por toda a Ásia Menor. Esse mesmo Saulo que está caminhando ao caminho de Damasco e tem um encontro com Jesus, ele tem também a sua vida transformada por esse Jesus, agora está ao final da sua vida, reconhecendo que a graça de Deus o bastava. Mesmo não tendo uma condição favorável do lado externo, o seu espírito se mantinha firme, inabalável, feliz, pleno, porque ele sabia que existia algo maior e melhor diante dos teus olhos. Deus estava vindo buscar aquele homem que havia entregado a sua vida por amor ao nome de Jesus, e ele sabia que uma vida nova estava por inaugurar, e ela chamava vida eterna. E nessa vida eterna, Paulo não mais sofreria os flagelos do Império Romano, Paulo não mais sofreria nas prisões, nos calabouços romanos, mas Paulo teria a alegria de viver eternamente com seu Deus. Portanto, meus irmãos, por mais que as coisas do lado de fora estejam boas, se o nosso espírito não estiver, haverá dias no qual nós vamos desviar, haverá dias no qual nós vamos nos perder, porque o nosso espírito precisa estar conectado com o Espírito de Deus, porque é esse Espírito que testifica no nosso espírito quem somos, a nossa identidade, quem somos no Senhor. Então nós começamos todo o projeto Dasley a partir da nossa espiritualidade. Qual a importância que você deu para a sua espiritualidade no ano que se passou? E todas as pessoas que eu converso, que eu aconselho, essa semana mesmo eu estive num podcast, e eu fui perguntado nesse podcast, cara, qual é a instrução que você poderia dar para as pessoas que querem manter a sua fé, que querem alimentar o seu espírito? Eu disse, não tem como fugir daquilo que de fato pode mudar a nossa história a partir da revelação no nosso espírito, do convencimento que o Espírito Santo pode produzir no nosso coração. Eu sei, o evangelho mudou, eu sei que a estrutura é bem-vinda, eu sei que as luzes elas são legais, eu sei que um bom som é importante, eu sei que um ar-condicionado faz parte, eu sei que uma igreja bonita, uma igreja bela, um bom louvor faz parte, mas não é isso que alimenta o nosso espírito, não é isso que produz fé no nosso coração, não é isso que estabelece os princípios, os valores de Deus em nossa vida. Existe algo que não mudou e que jamais vai mudar. Por mais que o evangelho mude, por mais que a tecnologia chegue, por mais que a estrutura da igreja ela vai se alternando e mudando, algo ainda permanece o mesmo, e é a forma de encontrar a Deus. Não existe terceirização da nossa intimidade com o Senhor. E por mais que você venha numa igreja e ouça uma boa palavra, não é isso que vai produzir fé no seu coração. Por mais que você venha numa igreja e ouça bons louvores, não é isso que vai amadurecer o teu espírito. Então, pastor, o que vai produzir maturidade no meu espírito? Comece lendo a Bíblia. Não mudou. Foi assim nos apóstolos, foi assim nos profetas, e é assim no século 21, no ano de 2026. Quem tem fome, busca, coma e beba da água da fonte da vida, no qual quando você beber, você não sentirá mais sede, no qual você comer desse pão, você nunca mais sentirá fome. Então o que nos falta para esse novo ano ser diferente? Conhecer a Jesus por meio da sua palavra. É por isso que a gente teve o zelo de imprimir um plano de leitura, porque nós não cremos numa igreja que terceiriza a espiritualidade. E eu não estou negando discipulado, pelo contrário, eu estou dizendo que o princípio básico do discipulado é o conhecimento da palavra de Deus. Você não vai conseguir
ser alimentado no Espírito se você não lê a Bíblia. Pastor, mas eu não sei ler. Ouça a Bíblia. E eu fiz propositalmente, para quem me segue na rede social, eu estou postando todos os dias a Bíblia falada. No Spotify você encontra, qualquer lugar você tem a Bíblia. Meus irmãos, eu queria que você passasse uma temporada no Oriente Médio, nas igrejas perseguidas, no qual você não poderia conduzir esse pedaço de papel na sua mão, porque você seria morto. Talvez o que nos falta para despertar é passar uma temporada na China, que você tem que rasgar as folhas e esconder no bolso, porque se te pegarem com essa Bíblia, você será preso. E nós aqui no Brasil, no Mato Grosso, em Sinop, nós temos o privilégio de poder ter isso aqui em qualquer lugar, na mão, no celular, no ouvido, mas não damos valor à palavra de Deus. Sabe mais o que eu ouvi no filme com a Carol? Os irmãos que estavam morrendo em Roma, queimados vivos como tocha para iluminar as ruas de Roma, que estavam refugiados com medo das jaulas dos leões. Esses irmãos estavam pedindo: Paulo, escreva alguma coisa para que a nossa fé seja alimentada, fale alguma coisa para que a nossa fé seja alimentada. Sabe por que nós estamos fracos? Porque nos falta comida. Sabe por que nós estamos fracos? Porque nos falta palavra. Então começa pelo começo. Não passe 2026 sem ler a Bíblia. Aqui ó, 3 capítulos por dia. Sabe quanto custa isso? 15 minutos. Não é muito, meus irmãos. Eu sei que o teu celular manda lá toda semana para você o tempo que você passou usando ele. E essa semana recebi, eu falei: misericórdia, estou desviado. Nós passamos 7, 8, 9 horas no celular. Eu sei, talvez você trabalhe com isso, mas você sabe o tempo que você passa trabalhando e o tempo que você passa talvez rolando o feed sem propósito nenhum. E passou uma semana sem ler, sem buscar ao Senhor. Não faça isso. Esse é o ano de nós lermos a Bíblia por completo, amém? Quem está comigo aqui, levanta a mão. Esse é o ano que essa igreja vai ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis capítulo 1 até o final. Nós vamos ler a Bíblia completa, amém? Quem está comigo? Então você vai reforçar isso. Você vai postar, marcando, você vai testemunhar para as pessoas quanto isso tem mudado a tua vida, o quanto isso tem alimentado o teu espírito. Então escreva aí: eu vou ler a Bíblia inteira. Nós precisamos também ter como alvo uma vida de oração intencional. E o que é uma vida de oração intencional? É um período separado para o teu encontro com Jesus. E eu tive que colocar aqui: orar todos os dias. Por quê? Porque a dinâmica do teu dia pode ser diferente. Você pode ter mais tempo de manhã, ou mais tempo à tarde, ou mais tempo à noite. É você que conhece as tarefas do teu dia. Então você vai colocar o dia e vai colocar o horário. Por que intencional? Porque você sabe, aquele horário é um horário que vai te dar a oportunidade de orar. É como aquele encontro que você marcou, lembra quando você namorava? Há muito tempo atrás, há 15 anos atrás, como eu, que marcou lá pelo Orkut ainda, pelo MSN. Quem é mais antigo que eu aí, não sei, sinal de fumaça, uma ligação, não sei. Mas lembra aquele dia que você falou assim: oi, eu te conheci, te vi, te achei tão bonita. Vamos comer um lanche, vamos comer um x-tudão, vamos comer um japonês, não sei. Você lembra do seu primeiro encontro? Às vezes você olha aí para o marido e fala: vixe, faz tempo, hein? Mas talvez é algo que você contou os minutos, a hora para chegar,
para você estar junto do seu amado, da sua amada, olhando nos olhos, vendo a pessoa que tanto te causou sentimento, emoção. Eu imagino o Senhor nos vendo, marcando um horário com Ele, com empolgação, com ânimo, esperando aquele horário chegar, dizendo: é o horário em que eu vou parar tudo que eu estou fazendo, entrar no meu quarto, entrar na minha sala e ouvir a voz de Deus, falar com o Senhor. Talvez a prática de oração é algo que você precisa colocar na tua vida. Falar como quem fala com um amigo. Ter intimidade com o seu Deus, às vezes no trânsito, às vezes parando tudo que está fazendo, fechando a agenda, porque esse horário é do Senhor. Não é horário para atender mais um cliente, não é horário para atender mais um paciente, não é horário para fazer mais um vídeo, é um horário para guardar para Deus. Coloca aí. A gente separa a nossa agenda para tanta coisa, a gente só não separa para o principal, que é Ele. Então dê a devida importância, o melhor dia, o melhor horário é para Ele. Uma vida de oração intencional nós vamos ter durante 2026. Uma outra coisa que nós precisamos ter: jejum. Quem aqui tem o costume de jejuar? Talvez você fala: mas o que é isso? Jejum intermitente, aquele para eu emagrecer, pastor? Não é esse, ainda que esse seja muito bem-vindo também, mas ele faz parte dos alvos físicos. Eu estou falando de um jejum que é um jejum espiritual. Jejum espiritual, talvez você nem saiba como fazer, mas se você não souber como fazer um jejum espiritual, um jejum bíblico, nos procura. Qualquer Google, e cuidado com a referência, procure um pastor sério. Se você for pesquisar no YouTube, leia um livro do Luciano Subirá sobre jejum. Você vai saber exatamente como jejuar, a prática do jejum e a forma que você deve começar. Talvez você não consiga jejuar 24 horas, 12 horas, mas comece 6 horas. Você vai perceber quanto do eu vai morrer e quanto do teu espírito vai nascer. O quanto de mim mesmo morre, o quanto de Deus renova, fortalece dentro de mim. Nós precisamos falar mais sobre a prática do jejum na igreja. Se tornou corpo estranho no seio da igreja moderna. Ninguém mais jejua. Como assim, meus irmãos? Tire um dia da tua semana para jejuar. O quanto isso te torna sensível ao Espírito. O quanto isso faz você perceber e ter discernimento espiritual acerca das escolhas. Às vezes nós estamos escolhendo errado, ou escolhendo pelo pecado, porque não estamos matando a nossa carne. Então tira um dia da tua semana para jejuar, consagre ao Senhor aquele dia. Mas não é para você ficar sem comer somente, é para você, ao invés de sentar à mesa para comer, vai buscar ao Senhor. Ao invés de você ir para um fogão, preparar uma comida, vai orar ao Senhor, vai falar com Deus, e você vai perceber que o teu espírito vai ser fortalecido, os teus olhos espirituais vão ser abertos, e você vai perceber aonde o Senhor está fazendo os apontamentos para a tua história. O Senhor vai começar a te mostrar coisas que você ainda não tinha visto. Deus vai começar a te dar percepção, tato, olfato das coisas de Deus para a tua história. É assim que acontece. Vida de jejum. Então o Evangelho se resume a isso. Se eu fosse dizer para você, resuma o Evangelho, eu vou resumir: conhecer a Deus por meio da sua palavra, falar com Deus, crendo que Ele é mais real do que a luz do sol, e matar a nossa carne para que o nosso espírito cada vez mais reconheça quem Ele é e quem nós devemos ser nele. Esse é o Evangelho. O que passar disso, meus irmãos, é invenção do homem. Você tem que fazer isso para colher aquilo. Tudo isso
é consequência de uma vida de oração, de jejum e de leitura da palavra. É isso. Está vendo? Você nem precisou pagar um curso para ir lá em São Paulo, numa imersão, num coach espiritual que vai mostrar a terceira dimensão. É simples. Esse é o Evangelho. Não precisa de água em cima da TV. É só você orar mais, ler, conhecer Jesus. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele, é simples. Diga para ele, faz o simples. Faz o simples. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus por isso? Alvos físicos, aleluia, agora é hora da verdade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo vai dizer, o vosso corpo, ele vai dizer o quê? O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí você vai dizer, não pastor, eu já sou uma mansão do Senhor, eu sou um casarão do Espírito, eu sou um resort do Senhor, aquele que tem comida o dia inteiro, aleluia. Espiritualidade não é desculpa para a negligência física. Então você diga, mas isso nem é coisa de falar em culto, quem disse? Porque talvez a sua disposição em servir ao Senhor se dá por conta do seu corpo, porque te falta vigor, saúde para servir a Deus. E isso não é o Satanás, isso é você negligenciando um corpo que Deus te deu para ser morada do Espírito. O exercício físico é de pouco proveito, Paulo vai dizer a Timóteo, mas ele vai dizer também que a piedade é para tudo proveitosa. Ou seja, Paulo não está descartando o cuidado com o corpo em um tempo em que as pessoas negligenciavam essa realidade. Então chegou o tempo de você perceber que muitas coisas estão ruins na tua vida, porque você tem descuidado daquilo que é muito precioso, o seu corpo. Você precisa colocar aí nos seus alvos para 2026, práticas equilibradas, sejam elas de exercício físicos, de alimentação, de sono. Eu não sei o que você tem negligenciado, mas eu sei que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer, é tempo de mudar, é tempo de realinhar, é tempo de se cuidar, é tempo de se olhar no espelho e gostar daquilo que está vendo, é tempo de ter prazer em cuidar do corpo. Quem está comigo diga glória a Deus. É tempo de fazer inscrição, pastor Vitor. Não, pastor, não tenho dinheiro para fazer. Meu irmão, eu ando por muitas cidades desse Brasil aí. Uma das coisas que Sinop tem, que muitas cidades não têm, é rua boa para correr. É verdade ou não é? Como tem nessa cidade avenidas com pista de caminhada no meio? Você já experimentou dar uma caminhada nela um dia, só um dia, para você ver como aquilo não vai ser cobrado? Ninguém vai falar assim, opa, paga aqui a sua inscrição para você correr, porque às vezes a desculpa é o motivo pelo qual a gente não muda. Se não dá para fazer inscrição na academia, comece a caminhar, comece a correr, comece, sei lá, faça alguma coisa, nem que seja correr em direção à hamburgueria, pelo menos você já gastou ali o que você vai consumir. Cuida do corpo, faz melhor, seja melhor. Eu não estou falando isso para você se envaidecer, eu não estou falando isso para você ter um corpo escultural.
Eu estou falando isso para você ter saúde, porque saúde é algo que Deus quer para os seus filhos, porque tendo saúde você vai ter vigor, você vai ter alegria, disposição para fazer a obra de Deus, para cuidar de pessoas, para amar pessoas. Começa pela disciplina, até virar prazer. Primeiro dia eu garanto para você, vai ser horrível. Segundo dia, mais horrível ainda. Terceiro dia, você não vai aguentar levantar da cama, tudo vai doer, você vai falar, meu Deus, não quero saber disso mais não. Vai chegar uma hora que vai ficar bom, acredite. Não é mesmo, amor? Ficou bom ou não ficou? 10 anos falando para ela, é bom, é bom, é bom, é bom. Até ela, agora, tira tudo dela, mas não tira o horário dela ir para a academia. Vocês devem saber disso, porque ela posta todos os dias lá os detalhes do seu treino. Glória a Deus. Então coloca aí, vou treinar, vou correr. Coloca aí, vai, tem coragem. Profetiza no nome de Jesus. Uma caminhada. Vou dormir mais cedo, acordar mais cedo. Vou fazer um exame de sangue, nem que seja ali um exame básico. Faz quanto tempo, meu irmão, principalmente para os homens aí, que você não passa num consultório médico para saber como é que está esse coraçãozinho aí? Dá uma olhada para si mesmo. Eu coloquei aqui no meu plano, ó, treinar 4 vezes por semana. Lembra que eu falei que todo projeto precisa ter algumas especificações? Não adianta, vou treinar mais. Não, coloca quantos dias você vai treinar. Coloquei aqui, ó, treinar 4 vezes por semana, correr 2 vezes, comer doces só aos finais de semana. Oh Deus, me ajuda, Senhor. Um exame de check-up por ano. Aprender a comer saladas e vegetais. Eu não comi isso na minha infância inteira, eu não consigo. Eu vejo uma cenoura, dá ânsia. Eu tomo isso em comprimido. Eu vou lá e falo assim, tem a vitamina da cenoura, coloca numa cápsula aí para eu tomar. Mas eu coloquei aqui, ó, vou comer salada esse ano, você vai me ver comendo pepino, alface, rúcula. Aleluia, Jesus, me ajuda, Senhor. Coloca aí no seu plano. Alvos financeiros, prosperidade com propósito. Deus não dá dinheiro para quem não enxerga o reino como uma terra fértil. Vou repetir. Às vezes a sua falta de dinheiro é porque Deus não enxergou em você um coração de alguém que planta na terra do Senhor. Deus não estabelece o seu reino ou não favorece alguém que não tenha um coração no seu reino. Às vezes a gente trabalha tanto e colhe pouco, porque a gente não aprendeu a ser fiel ao Senhor. Vou tocar na ferida aqui, meus irmãos. Aguenta firme. Se você voltar domingo que vem, glória a Deus por isso. Mas a Bíblia vai dizer, não eu, a Bíblia. E quem acredita aqui na Bíblia? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo acredita na Bíblia? De capa a capa? Você acredita em tudo que está aqui? Você acredita? Você acredita em tudo que está aqui? Tudo, Caio, que está aqui, você acredita em tudo que está aqui? Tudo, Giovanni, tudo, absolutamente. Alguém me disse, pastor, se a Bíblia falasse que Jonas tivesse engolido a baleia, eu acreditaria. Acredita em tudo que a Bíblia fala. Então você acredita que aqui está escrito, honre ao Senhor com os teus bens. Você acredita que aqui diz que nós devemos ser fiel ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas? Você acredita que aqui diz que Isaac plantou naquela terra e colheu a 100 por 1? Você acredita que aqui diz que aquela viuvinha colocou ali tudo o que tinha, porque ela cria naquilo que ela estava ouvindo? Você acredita? E por que a gente negligencia que o reino de Deus é uma terra para se plantar a boa semente? Escreve aí. Esse ano eu quero me tornar dizimista e ofertante, porque eu creio que o meu Deus é um Deus que prospera a fidelidade, e a fidelidade gera prosperidade.
Eu seria um pastor negligente se eu não ensinasse a vocês aquilo que está na Bíblia. E quem é membro dessa igreja sabe que a gente não fica pedindo. Não pedimos. Eu não estou falando porque a gente precisa, porque de fato a gente não precisa. Eu estou falando porque você precisa, eu preciso. Isso abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Quem está dizendo isso, pastor? A palavra de Deus. Malaquias vai dizer que nós devemos honrar ao Senhor, a casa do Senhor, e Ele derrama sobre nós bênçãos sem medidas, Hudson. Eu quero chegar ao ponto em que as bênçãos vão me acompanhar, e eu não vou conseguir medir, mensurar a quantidade de bênçãos que Deus vai derramar sobre a minha vida. Eu quero ser o maior dizimista dessa igreja. Eu quero que o meu dízimo seja o maior, porque eu sei quanto mais o Senhor me dá, mais Ele encontra propósito através de mim. Quanto mais o Senhor escancar as janelas de Deus sobre mim, mais eu vou derramar sobre a vida do outro aquilo que Ele está depositando na minha história. Coloca aí, meu irmão. Seja um dizimista fiel esse ano. Honre o Senhor com os teus bens. Seja alguém que crê naquilo que a palavra diz. E é isso que a palavra nos orienta. Eu coloquei aqui, economizar em compras inúteis. Quantas compras inúteis a gente faz durante o nosso ano? Vai no mercado só por prazer de comprar alguma coisa ali que nem precisa. É verdade ou não? Eu já falei lá em casa, eu falei, chega de brinquedo de criança, eu não consigo andar mais nessa casa. Tem brinquedo demais. Teu filho não vai morrer se ele ganhar menos brinquedo do que você tem dado. Você não morreu, lembra? Nem tinha brinquedo. Minha primeira bicicleta, não que a minha história seja uma história perfeita para se aplicar na vida de alguém, mas eu estou aqui vivíssimo. Coloquei aqui, gastar menos com comida fora. Aleluia, fala a Deus. Desinstala o iFood desse celular, no nome de Jesus. Come hambúrguer uma vez por semana na Bralese Burger só. E acabou. Para de gastar comendo fora por preguiça de esquentar o arroz e o feijão que está lá na geladeira estragando. O tomate já criou aquele negócio branco por fora assim, há mais de um mês que ele está lá dentro. E você comendo hambúrguer todo dia. Coloquei aqui, comprar um carro. Oh, aleluia, eu recebo quem recebe. Coloca aí, meu irmão. Você não crê não? Coloca aí, comprar um carro, eu preciso de um carro. Minha mulher tem muitos compromissos. Preciso deixar esse carro para ela. Aleluia. Eu coloquei aqui, viajar final do ano no débito. Eu viajei no crédito, meu irmão. Misericórdia. Não é viajar no crédito não é de Deus. Coloquei aqui, viajar final do ano no débito. Aleluia. Fazer um investimento, seja um consórcio, seja um terreno. Sinopense gosta de comprar terreno, não é? Então faz isso. Compra alguma coisa aí que seja investimento. E eu coloquei aqui, abençoar a vida financeira de alguém. Aleluia. Escreveu aí? E vamos para o último. Estamos encerrando. Alvos intelectuais e emocionais. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu. Muitos fracassos começam nas emoções não tratadas. Vou repetir, muitos fracassos nas nossas vidas, eles começam e têm como origem emoções não tratadas. Tem gente que não rompe na vida porque não libera perdão. Tem gente que não avança nos relacionamentos porque estão feridos por relacionamentos anteriores.
Tem gente que não experimenta um casamento pleno porque está ferido por erros do próprio casamento. É tempo de restaurar o amor, é tempo de restaurar o companheirismo, é tempo de restaurar o diálogo, é tempo de desfazer os muros que te separam de pessoas que talvez erraram com você, e você não consegue mais liberar aquela pessoa do seu coração. Eu quero declarar no nome de Jesus, é um ano de cura, para muitas pessoas que estão aqui, talvez presas em abusos na infância, pessoas que estão aqui presas em lembranças que traz remorso, cicatrizes que ainda não foram fechadas. Quero liberar no nome de Jesus, é o ano de você ser liberto de todas as dores do seu coração. Coloque aí pessoas que você precisa liberar, pessoas que você precisa liberar e receber perdão. Um crente saudável é um crente que aprendeu a perdoar. Outra coisa que o filme me ensinou hoje, reforçou algo que eu entendo para a vida. Em um tempo em que os romanos estavam açoitando os cristãos, Paulo estava ensinando os cristãos a liberar sobre aqueles que estavam ferindo e maltratando as suas vidas, amor. Paulo disse: o amor é a maior arma de um crente. O amor é a principal arma da pregação de Cristo Jesus. Portanto, ele vai dizer: quer ser igual a mim, ofereça outra face, abençoa quem te amaldiçoa. Esse é o princípio básico do Evangelho. A nossa resposta com quem nos fez mal é o amor. A resposta para quem fala mal de nós é o amor. A resposta para aquelas pessoas que não gostam de você é o amor. A resposta para aquelas pessoas que te fizeram mal é o amor. Trate as feridas do seu coração. E talvez você não sabe o caminho, como tratar isso. Às vezes, meu irmão, é uma via espiritual. Procure um pastor, procure um líder. Às vezes é uma via humana, profissional. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, não sei. Procure alguém que vai te ajudar nesse momento de dor. Mas o primeiro passo é o reconhecimento. Eu estou aqui estagnado, estacionado, porque eu não estou livre, eu não perdoei, eu estou ferido. Eu coloquei aqui, eu preciso celebrar o ordinário. Sabe o que é celebrar o ordinário? É não precisar de algo extraordinário. Não precisa de férias para você curtir os seus filhos. Levanta pela manhã e quando você tiver oportunidade, faça algo simples, mas faça valer a pena. Celebrar o ordinário é não esperar aquele dia para você aproveitar com a sua família. Não, meu irmão, acorda num dia qualquer e faça daquele dia um dia extraordinário. Seja intencional nas tuas ações. Olhe para tudo que Deus te deu e celebre, porque Deus te deu uma casa, Deus te deu uma família, Deus te deu os filhos, Deus te deu um esposo, uma esposa. Celebre a vida deles, celebre aquilo que está nas suas mãos. Não fique esperando aquilo que ainda não aconteceu, mas celebre aquilo que já aconteceu. Celebre aquilo que você tem a oportunidade. Celebre a tua igreja, celebre os grupos de relacionamentos, celebre, faça parte de grupos de pessoas que vão te ajudar nessa jornada. Uma das coisas que eu sempre digo: você quer permanecer em Deus esse ano? Procure estar com pessoas que estão em Deus. Não tem como, meus irmãos, a gente ter uma vida com Deus se as pessoas que estão à nossa volta não estão com Deus. A frase que faz muito sentido para mim, e que talvez você ainda não entendeu: você é reflexo das 5 pessoas que estão à sua volta. Repare só, como diz o bom nordestino, repare bem.
Veja se você não faz aquilo que as pessoas que estão à sua volta fazem. E se você quer Deus e as pessoas que estão à sua volta não querem Deus, meu irmão, você precisa encontrar ambientes diferentes. A gente fica aqui falando, procura um link, procura um link, procura um link. Não é porque a gente quer vários links, é porque a gente sabe, uma vida emocional, espiritual saudável, parte de um princípio das pessoas que estão à nossa volta. Se as pessoas que estão à nossa volta estão falando de Deus, estão falando dos planos de Deus, estão caminhando aos caminhos de Deus, você vai se tornar reflexo dessas pessoas. Então não basta vir ao culto, vir à igreja, você tem que se tornar igreja. Não basta você frequentar um culto, você tem que se tornar membro. Mas não é um membro para ter um nome no hall, é um membro no sentido leal da palavra. O que é um membro? O que é um membro? Isso aqui é um dedo? É um dedo isso aqui? E o que isso aqui é do meu corpo? Isso aqui faz parte de mim. Tenta arrancar isso aqui. Só se você dá uma facãozada aqui. Um movimento abrupto, uma quebra, uma ferida. Então você precisa se tornar parte do corpo de Cristo. Alguém que está colado com o outro. Alguém que está vivendo a vida real de um corpo que se mobiliza e se movimenta em prol da vontade de Deus para a cidade de Sinop. Então, se você ainda não é um membro, procure quem são as pessoas que Deus quer usar para melhorar a tua vida, para te ajudar nessa caminhada, para te apontar caminhos, mudanças, transformações que sozinho você não consegue. Então escreve aí, eu vou participar de um link. Eu vou visitar o link do Fernando, vou visitar o link do Vitor, vou visitar o link do Diego. Eu não vou ficar sozinho nesse ano. Por último, eu coloquei aqui, eu vou aprender a lançar palavras de afirmação para minha esposa e para os meus filhos e para minha família. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade, sendo transparente com vocês, é falar sentimentos que às vezes eu tenho, e olhar nos olhos da minha esposa e falar: você é linda, eu te amo. E às vezes a gente tem dificuldades com coisas que para nós nem faz sentido. Se você não falar que me ama, mas os teus comportamentos apontar para isso, tá tudo bem, você não precisa falar, é suficiente você fazer. Mas para minha esposa não. Você pode dar um carro para ela todos os dias, correr, trabalhar, dar o melhor, não é suficiente. Você pode deixar ela passar fome, mas todo dia você acordar e falar assim: você está linda, eu te amo. Ah, tá bom para ela. Não precisa nem almoçar, não precisa nem ter comida. Então devolver para o outro à medida em que ele cria expectativa, também é tratar das emoções. Aprenda a dar para o outro aquilo que ele precisa, não aquilo que você quer. Isso parte de um princípio de transformação das emoções. Essa é a minha estrutura, mas eu não me aceito, porque Cristo morreu na cruz para me transformar, para moldar o meu caráter, mudar a minha vida por completo. Você não é crente Gabriela, amém? Você nasceu assim, mas você não precisa ser assim, você não precisa morrer assim. Deus morreu para que você tivesse vida, e vida em abundância. Aleluia! Fique de pé do seu lugar, coloque aí aquilo que você precisa mudar nas suas emoções. Esse é um ano de mudança e de transformação, amém? Cole isso em um lugar que você vai ver todos os dias, mas principalmente cole isso na tábua do seu coração. Ao final do ano nós vamos estar aqui celebrando mudanças radicais, amém? Ao final do ano nós vamos estar aqui celebrando transformação de famílias, de pessoas que tiveram de fato a sua vida transformada pelo agir do Espírito Santo, baseado naquilo que Ele te orientou nessa noite, baseado nos apontamentos que Ele fez para a sua igreja nessa noite. Se você está comigo, feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Diga: Espírito Santo, eu te entrego o meu 2026. Eu sei que tudo pode mudar a partir de uma escolha. E eu escolho nessa noite fazer diferente. Eu escolho nessa noite caminhar diferente.
Eu escolho nessa noite aceitar a sua boa, perfeita e agradável vontade para minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo, e é Ele, por Ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor, com alegria. Tu és Senhor, dono dos meus dias, e é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, e por amor e com alegria, aleluia, dono dos meus dias. Você pode pôr a mão sobre o seu coração aí. Pai, eu profetizo um 2026 diferente. Eu declaro no nome de Jesus famílias restauradas, ó Deus, projetos segundo o teu coração. Eu declaro, ó Deus, um avanço na vida financeira, espiritual, emocional, física. Eu declaro que nós vamos findar esse ano celebrando mudanças, transformações. Nós vamos, ó Deus, testemunhar aquilo que o Senhor vai produzir através da nossa escolha. Eu declaro no nome de Jesus.